Videoaula. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje falaremos a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tá bom? Em a sua teoria maior. Tá? Então, a desconsideração da personalidade jurídica, para nós entendermos este instituto, é interessante nós conceituarmos e verificarmos o porquê do surgimento deste instituto da desconsideração, né? Então, ele surge logo após, num período, lógico, um pouco mais distante, da personalidade jurídica. Então, nós precisamos entender a personalidade jurídica, a sua origem também, para adentrarmos nesse tema, nesse instituto da desconsideração, tá bom? Então, a personalidade jurídica, né, é um instituto que surgiu com a necessidade de o homem se associar para realizar determinadas tarefas, tá bom? Que individualmente eles não conseguiriam, ou se conseguiriam, demorariam um período muito maior para que pudesse desenvolver essa atividade. Então, esse grupo de pessoas, ele sente essa necessidade de comunhão, de juntar esforços, juntar equipamentos, materiais, para conseguir, de uma forma mais rápida, a construção de determinados objetivos. Então, a personalidade jurídica, como sujeito de direito, independe das pessoas naturais dos sócios, tá bom? A origem da separação patrimonial. A personalidade jurídica, ela surge lá no direito romano, pré-clássico, clássico ou pós-clássico, né? Só que a separação patrimonial, ela se dá de grande remonta aqui na Idade Média, tá bom? Então, na Idade Média, a Igreja Católica, ela, com a necessidade de proteção do seu patrimônio, né, entre os seus membros, os padres, os bispos, ela surge como uma única entidade, né, fora os senhores feudais, que eram os senhores que tinham a detenção total das terras, e os imperadores. Ela surgiu como a única entidade que separava também o patrimônio da própria entidade, que era a igreja, dos seus membros. Então, o próprio Fábio Olha Coelho, ele enfatiza que, naquele tempo, o direito canônico separava a igreja como corporação, né, de seus membros, os clérigos, afirmando que aquela tem a existência permanente, no caso a igreja, que transcendem a vida transitória dos padres e bispos. Então, houve aqui da própria Igreja Católica dessa separação patrimonial. E o conceito de pessoa jurídica? Na lição da Ada Penegrini e Grinover, a pessoa jurídica é uma realidade autônoma, capaz de direitos e obrigações. Ela independe dos seus membros que a compõem, com os quais não tem nenhum vínculo. Né? Então, a pessoa jurídica não tem vínculo com os que estão por detrás dela, né, ali na gestão, na atuação diária dos negócios, tá vendo? Agindo por si só, essa pessoa jurídica compra em nome próprio, tem um CNPJ, ela vende, ela aluga, sem qualquer ligação com as vontades individuais das pessoas físicas que dela fazem parte, tá bom? Então, é um conceito bastante interessante e abrangente para nós entendermos tal instituto. E agora falaremos da desconsideração da personalidade jurídica. Então, logo de início, o que quer dizer a desconsideração? Ela não visa, pessoal, a desconstituição, tá bom? Ela busca tão somente a declaração da ineficácia de determinadas pessoas jurídicas. Ou seja, ela não vai desconstituir a personalidade jurídica, ela vai afastar temporariamente para que o juiz possa, com os credores, adentrar no patrimônio dos sócios que estão por detrás dela manipulando, tá bom? Então ela não visa a desconstituição da sociedade, apenas desconsideração. E eu trouxe aqui também um caso, né, que ocorreu na Inglaterra, referente à desconsideração, tá bom? Ocorreu na Inglaterra, foi o caso Salomon versus Salomon Company, em 1897, que na verdade ele delineou um instituto da desconsideração, porque o que acontece? O Aaron Salomon, ele com mais 6 membros de sua família, ele criou uma companhia, né? E ele era detentor dessa companhia de 20 mil ações, e os outros sócios, os outros 6 membros, apenas de uma ação, né? Ele reservou essas 20 mil para ele.
Então, ele integralizou no seu estabelecimento comercial exercendo. Só que o que acontece? Ele, por ter essa personalidade jurídica, ele exercia atividade no seu estabelecimento comercial e exercia também atividade sobre forma individual, né? E o que acontece? Os credores, né, que vieram a contratar com ele como um comerciante individual, constataram que ele estava se esvaindo do seu patrimônio e colocando esse patrimônio pessoal no patrimônio da companhia, né? E entraram com a ação, né? E a decisão do juiz de primeiro grau. O que aconteceu? O próprio juiz de primeiro grau, ele declarou a fraude, né? E ele constatou ali que houve fraude à execução, fraude contra credores, né? Houve ali a confusão patrimonial e permitiu o alcance dos bens de Aaron Salomon, da companhia, para que ele possa ressarcir esses credores. Só que na segunda instância, na Casa dos Lordes, posteriormente, essa Casa dos Lordes, que era a segunda instância na Inglaterra, eles reconheceram a personalidade jurídica. Então, eles reconheceram a separação patrimonial entre a companhia e os sócios. Então, eles não identificaram nenhum vício na sua constituição. Então, ele reformulou a primeira decisão que o juiz fez, que estava exagerada. Tá bom? Então, esse é um caso, teve repercussão, teve um nos Estados Unidos, e assim, posteriormente, esse instituto foi aplicado demasiadamente. Né? Hoje, nós se vê isso como até a mitigação da personalidade jurídica. Então, no próprio Código Civil Brasileiro, aqui, pessoal, estou falando da Lei 10.406 de 2002, tá bom? O novo Código Civil. Falaremos hoje da teoria maior da desconsideração. Outra aula, outro vídeo, falarei sobre a teoria menor, que é o Código de Defesa do Consumidor, e em outros artigos de outras legislações esparsas, tá bom? O artigo 50 do Código Civil, ele fala que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo quê? Desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, a teoria maior, ela precisa ter abuso da personalidade jurídica e desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Pode o juiz, ou a requerimento da parte, né, ou do Ministério Público, quando ele couber intervir no processo, ele pode desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou sócio dessa pessoa jurídica. Então, você vê aqui que ele coloca no artigo que os efeitos vão ser estendidos. Então, vai levantar o véu protetor, que é a pessoa jurídica, vai afastá-la temporariamente, não vai desconstituí-la, vai afastar, para que, levantando esse manto protetor, o juiz adentra o patrimônio dos credores, tá bom? E um dos requisitos, né, é o desvio de finalidade, que agora essa nova lei de 2019, a lei 3.874, ela colocou esses parágrafos incisos, tá bom? Antes de 19 não tinha. Então, para o fim do disposto nesse artigo, o que é o desvio de finalidade? É a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. A pessoa jurídica ela é constituída com a determinada finalidade, só que no desenvolver, né, diário dessa atividade, os credores verificam que aquela atividade a qual a sociedade foi criada para desenvolver não está sendo desenvolvida. Então está sendo feito outra para burlar credores, até mesmo a legislação fiscal, tributária e etc, tá bom? E a confusão patrimonial, que é o quê? A mistura do patrimônio dos sócios com o patrimônio da própria sociedade, tá bom? Então aqui ele fala, é a confusão patrimonial, a ausência da separação. Isso nós vemos muito em sociedades que são pequenas, menos complexas, que, por exemplo, o dono de uma padaria, ele coloca a mão no caixa dessa padaria e pega dinheiro, paga coisas pessoais com o dinheiro da sociedade e assim vai, né?
E aqui ele fala a respeito de algumas extensões também, que trouxe essa lei de 2019, o cumprimento repetitivo dessa sociedade de obrigações de sócios ou de administrador vice-versa. Então, pode sim avançar nas obrigações para administrador também, tá bom? Aqueles administradores que estão no contrato social, no estatuto, os efeitos serão estendidos a eles também. E algumas conceituações que eu trouxe, então o próprio Fábio Olha Coelho que fez essa divisão, tá bom? Da teoria da desconsideração na sua teoria maior, que é o Código Civil, e a teoria menor, que é o artigo 28 da Lei 8.070 de 90, né? De 78 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então é a teoria mais elaborada, de maior consistência e abstração, que condiciona o afastamento, aqui, ó, o afastamento episódico da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, a caracterização da manipulação fraudulenta ou abusiva de tal instituto, tá bom? Então, para concurso, né, ele vai colocar desconstituição, mas não, é um afastamento temporário, episódico, tá bom? E é apenas uma desconsideração. Vai desconsiderá-la momentaneamente, mas não vai desconstituí-la, tá bom? E nem dissolvê-la, nada do tipo. É nesse sentido a doutrina e a jurisprudência desenvolveram mecanismos para descortinar a sociedade. Então ela vai romper, né, essa limitação patrimonial e os efeitos vão ser estendidos até a pessoa do sócio. Ela retira o véu protetor e viabiliza o que? O alcance daquele que se camufla. Pessoal, por aqui é só, tá bom? Vou gravar um vídeo referente à teoria menor, trazer alguns institutos, alguma doutrina, tá bom? A respeito da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e até a próxima.